Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Hoje estaremos estudando o capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. E meu nome é Honório do Carmo, sou o pastor sênior da Betel Serra. Se você porventura entrou no nosso canal, mas ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, nos ajude a dar a esse canal um pouco mais de relevância, não só se inscrevendo, como dando o seu like, fazendo algum comentário, tá ok? Também não tivemos nenhuma pergunta essa semana, vamos dar continuidade, fazendo uma breve recapitulação do capítulo anterior, ou da aula anterior. Na aula passada, Paulo conclui o seu sermão na sinagoga, onde ele apresentou o núcleo do Evangelho, que por meio de Jesus e não mediante a lei, eles teriam a remissão dos pecados. Boa parte do povo que ali estava se interessou pelo assunto e quis dar continuidade ao mesmo na outra semana, no próximo sábado, na sinagoga. Mas o que aconteceu é que durante a semana a divulgação foi tanta que muitos da cidade foram lá no outro sábado na sinagoga para poder ouvir Paulo. E isso fez com que a liderança ficasse de uma certa forma com inveja e eles então começaram a contradizer a Paulo. Então Paulo e Barnabé tomam a decisão de, já que não podiam, já que os judeus não queriam dar ouvidos à mensagem, então eles voltaram para os gentios na pregação do Evangelho. Conforme ensinamento do próprio Senhor, tendo saído da cidade, eles sacudiram o pó de seus pés, como que demonstrando que abriram mão, então estavam isentos da responsabilidade da vida daqueles judeus que rejeitaram a mensagem. Assim nós concluímos a aula passada, a aula de número 33. Hoje, então, iniciando o capítulo 14, fazendo a releitura, versículo 1, diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Foram para Icônio e, usando o mesmo método de procurar a sinagoga para pregar aos gentios. Ali eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gentios. Parece que a temporada que eles ali passaram em Icônio foi tremendamente abençoado no questão de ganhar vidas para Cristo. Mas também teve alguma resistência e uma resistência acirrada por parte dos judeus. E aí no versículo 2 diz: Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Começou ali uma tentativa de se levantarem contra Paulo, porém, inicialmente essa tentativa fracassou, porque Paulo e Barnabé, a gente vê, inclusive no versículo seguinte, que eles permaneceram bastante tempo ali naquela cidade de Icônio. Versículo 3, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Então, um dos objetivos dos milagres, na verdade, era confirmar a veracidade daquilo que eles estavam dizendo e demonstrando assim a aprovação de Deus para aquele povo. Ou seja, ele mostrando o seu Deus como Deus Todo-Poderoso e a Cristo a quem ele ressuscitou, e quando viu os milagres as pessoas acreditavam com mais facilidade. O versículo 4 diz: O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos.
Então, tanto Paulo quanto Barnabé aqui, eles eram chamados de apóstolos, foi chamado por Lucas, não só essa palavra apóstolo aplicando aos 12, senão Barnabé estaria fora, mas na acepção da palavra, a palavra apóstolo significa enviados, enviados para uma missão, e nesse caso, tanto Paulo quanto Barnabé eram apóstolos, pois estavam enviados para essa missão da primeira viagem missionária. Versículo 5: formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Então, os judeus conseguiram começar a ganhar espaço entre os gentios e eles se levantaram finalmente contra Paulo e Barnabé. E aí, como que numa segunda onda, já que nós estamos em moda nesse negócio de primeira onda e segunda onda do vírus, do coronavírus, então aqui na segunda onda de violência e de perseguição, aí a coisa começa a pegar mesmo. O apedrejamento, ele é um método judaico de execução por blasfêmia, né? E nesse caso não haveria julgamento, era um motim popular que estava acontecendo, né? No versículo 6 diz: quando eles souberam disso, eles fugiram para as cidades licaônias de Listra e Derbe e seus arredores. Licaônia é toda uma região onde abarca algumas cidades, e dentre elas Listra e Derbe. E eles foram para essas duas cidades, largaram Icônio e foram para essas duas cidades, devido ao motim que estava acontecendo em Icônio. Então foram obrigados a deixar a cidade sob essa intensa perseguição. Como eu disse, Licaônia é uma região que fazia parte da província romana da Galácia. Toda a região da Galácia é onde Paulo escreveu futuramente a carta aos Gálatas, e escreveu exatamente para esses irmãos dessa região que estavam se convertendo agora. Mais tarde, então, ele escreve a essa região, a essas igrejas estabelecidas nessa região da Galácia. Então, Listra era uma das cidades, era uma colônia romana, e provavelmente era lá que Timóteo, aquele discípulo de Paulo, que Paulo escreve 2 cartas para ele, é provável que Timóteo residisse aí em Listra, né? Embora ele era conhecido em Icônio, porque essas cidades eram muito próximas. Normalmente não distava mais do que 100 quilômetros uma da outra, né? Aqui, ó. Tanto é que Listra, por exemplo, ficava distante de Icônio apenas 32 quilômetros. E já de Antioquia, não Antioquia da onde eles saíram, mas Antioquia aí da Psídia, né? 208 quilômetros. E Derbe já ficava a 96 quilômetros de Listra. E vai aparecer lá no capítulo 20 de Atos um homem chamado Gaio. E Gaio morava justamente nessa cidade de Derbe, que foram as 2 cidades para onde eles foram fugindo do apedrejamento em Icônio. Derbe era uma cidade que fazia fronteira com a Galácia, né? Que fazia parte dessa região chamada Licaônia. Depois nós vamos no final mostrar todo o mapa e você vai poder ver isso melhor, essas regiões, né? Vamos lá, versículo 7, onde continuaram a pregar as boas novas. Eles pregavam as boas novas, eles pregavam o evangelho por onde andavam. Eles não eram esses eu vou pregar aqui porque é aqui que eu moro, é aqui que eu resido, é aqui que eu fui enviado. Não, por onde eles andavam. Esse era o costume de todos os discípulos. Eles não tinham como separar a vida secular da vida com Deus, né? Então eles semeavam mesmo as boas notícias de salvação, o evangelho. Versículo 8 e 9 diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, note bem,
ele viu que o homem tinha fé, ele viu com os olhos espirituais, ele teve ali um discernimento de espírito, dizendo assim, esse homem, do jeito que ele está olhando, ele está com fé para ser curado, né? Então, versículo 9, disse em alta voz, levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, versículo 10, a multidão começou a gritar em língua licaônica, os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Queridos, aqui Zeus e Hermes eram considerados deuses gregos, né? Deuses gregos. E deu que Zeus era o padroeiro da cidade de Listra. O seu templo, o templo de Zeus, estava justamente na cidade de Listra. Então o povo era muito devoto a Zeus. E Hermes era tido como o mensageiro, o carteiro, né? Aquele que transmitia a mensagem, o porta-voz. Então, por isso, Paulo é quem falava, né? Barnabé, pelo que consta, não tinha uma oratória como a de Paulo. Então, Paulo era quem estava no comando, era quem falava a mensagem. Então, ele foi conhecido como Hermes. Alguns chegam a dizer que Barnabé foi confundido com Zeus porque Barnabé tinha uma imponência maior até do que Paulo. Mas é possível que não, é possível que o Hermes era o deus da mensagem dos gregos, então era Paulo. Então o outro só poderia ser o grande Zeus para eles, né? Então, não foi a primeira vez que Paulo foi confundido como Deus, né? Mas lá na frente, no capítulo 28, quando uma víbora o pica e ele sobrevive, eles também o chamam de Deus. Esse episódio pode ter, queridos, ocasionados em virtude de uma história lendária que existia nessa região, de que Zeus e Hermes um dia apareceu na cidade e que ninguém deu importância. E apenas um casal de idosos que reconheceram eles. E aí eles ficaram tão envergonhados que eles decidiram que jamais isso iria acontecer. Se Zeus voltasse a estar no meio deles, que eles jamais iriam fazer novamente o descaso que fizeram nessa lenda, né, que eu acabei de contar. Então, nessa hora de crise, aparentemente Barnabé aqui assume a liderança. Quer ver? No versículo 12. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas e flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifício. Quando fala que porta da cidade, o grego não fica muito claro, pode ser porta da cidade, como pode ser a porta do templo de Zeus, né? Mas não importa, o importante é que eles saíram para oferecer culto, sacrifícios a Barnabé e Paulo, né? Ouvindo isso, os apóstolos, Paulo, versículo 13, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão. Esse modo, esse jeito de rasgar as roupas era um modo judaico de manifestar ali uma grande aflição. Eu até trouxe um texto para mostrar para vocês por duas vezes, quase que no mesmo episódio, lá em Gênesis capítulo 37, diz assim: quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. Eu não sei se você está lembrado, eles tiveram a ideia brilhante de colocar José num poço, e os demais irmãos, na ausência de Rubens, decidiram vender José. E quando Rubens chegou e olhou para o poço e não viu José, ele rasgou as suas vestes, ficou muito aflito. E quando eles chegaram em casa e contaram para o pai, olha o que diz o versículo 34. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho.
Então era um ato, assim, um costume, né, judaico, esse rasgar de roupas que Barnabé e Paulo fizeram, pois havia ali uma aflição entre eles, pois estavam sendo reconhecidos como deuses gregos. Versículo 14. Homens, aí eles gritaram, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa expressão aqui, queridos, afastem dessas coisas vãs, dessas coisas nulas, eram expressões usadas no Antigo Testamento para representar os falsos deuses. E aqui a gente vê uma coisa interessante que todos os líderes deveriam fazer, foi o que Jesus fez. Eles aqui compartilharam dos seus sentimentos como humanos, para se identificar com aquele povo, buscando ali uma afinidade, uma empatia com aquele povo. Todo líder, todo pastor, ele precisa buscar se aproximar, expressar, quando está doendo, dizer está doendo, sabe? Nós não somos super-homens, nós somos tão limitados como qualquer outra pessoa, então isso é importante para que haja identificação, para que haja afinidade, para que haja empatia, né? Quando uma pessoa não faz isso, ao invés de construir pontes de ligação com as pessoas, acabam construindo muros que impedem o relacionamento, a aproximação. Jesus nos ensinou isso quando ele se identificou com a raça humana. Jesus, embora Deus, ele se fez homem, ele se tornou semelhante a nós, carne e osso, como eu e você. E Jesus, ele passou por toda a experiência humana, teve fome, sede, sono, cansaço, alegria, né, tristeza, mas ele passou por todas as experiências, até para nos dar exemplo, né, de vida, com exceção do pecado, né? Jesus nunca pecou, embora sendo homem nunca pecou. Versículo 15 até o 18 diz assim: no passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuvas do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Eles aproveitaram o ensejo e a multidão que ali estava e começou a pregar sobre o Senhor. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, a mesma cidade, que quiseram apedrejar ele, lembra? Agora já aumentando a multidão, indo até Antioquia, e aí a turma chegou em Listra com um número maior ainda de pessoas, e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Dentro da cidade, isso aconteceu. Em vez de lugar usual de execuções, que era fora dos muros das cidades. E Paulo relata isso, esse acontecimento do apedrejamento, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 25. Ele fala de naufrágios, ele fala de surras que ele levou, e ele fala de apedrejamento no singular, citando esse apedrejamento que aconteceu aqui em Listra, e que uma vez que eles viram que ele estava morto, jogaram ele no lixão da cidade. Era assim o costume, com indigentes, com pessoas que não moravam na cidade, que não tinham ninguém por eles. Versículo 19, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Queridos, é ruim que eu voltaria para a cidade. Aquela cidade que quase me matou, me jogou pedra e tudo mais. Eu vou levantar, ainda vou voltar para a cidade de Listra. Mas foi o que Paulo fez. No dia seguinte, eles foram para a cidade de Derbe, aquela cidade que também é próxima ali de Listra.
E é possível, queridos, que Timóteo estivesse nesse dia do apedrejamento. Esse apedrejamento me faz lembrar aquele filme Duro de Matar, né? Cara, é difícil de morrer. E é o que aconteceu com Paulo aqui. Mesmo sendo tido como morto, ele continuou vivo. E lá em 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, Paulo escrevendo a ele, faz menção disso. Olha só o que diz o texto. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Ele disse que Timóteo estava seguindo de perto. Então é possível que Timóteo estivesse ali. Como eu disse, talvez ele fosse de Listra e ele presenciou aquele acontecimento. Tudo indica que sim. Versículo 20 diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Queridos, o alvo de anunciar o Evangelho sempre é fazer discípulo. Mateus 28, Jesus diz: ide fazer discípulos. Portanto, qualquer resultado menos que isso, quando falamos de Jesus, mas não fazemos discípulos, quer dizer que não conseguimos tudo que Deus quis, tudo que Deus nos chamou para fazer. Porque o que Ele nos chamou para fazer, a mim e a você, é que nós fizéssemos discípulos. Então esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta. Se passarmos a vida inteira não fizermos nenhum discípulo, nós não fizemos nada do que o Senhor espera que façamos como seguidores dele. Então reveja seu conceito, caso você ainda não entendeu isso, caso seus olhos ainda não foram abertos para a necessidade de cumprir a grande comissão de Jesus. E volto a dizer, não basta falar de Jesus, é preciso fazer seguidores, é preciso ensinar toda a verdade. Como diz lá em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aí então, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versículo 22. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Eles aqui não mostram o método que eles faziam isso, né? O único texto que deixa muito claro foi lá no capítulo 6, quando eles designaram aqueles 7 diáconos, mas isso incluiu uma seleção, né? Isso incluiu uma seleção que o povo fez, e eles impuseram as mãos e oraram e designaram aqueles diáconos. Mas, por serem uma igreja nova, é possível que eles não fizeram eleições, é possível que Paulo e Barnabé, eles mesmos tenham selecionados e designados presbíteros nessas cidades. Claro, com isso, o tempo que eles ficaram ali foram um tempo suficiente para poder eles conhecerem as pessoas, ver o nível de maturidade, para poder então colocar alguns deles como líderes. Havia necessidade disso. Mas não fizeram isso certamente com qualquer um. Eles tiveram tempo suficiente para consolidar a fé desses novos discípulos e ver quem deles seriam servos líderes, né, para poder conduzir esse rebanho que ali agora passou a existir. Versículo 23, passando pela Pisídia, chegaram a Panfília. Aí mais 2 nomes novos que vai aparecer no mapa, certamente. Pisídia era um distrito com 192 quilômetros de extensão e 80 quilômetros de largura, bem menor do que o estado do Espírito Santo. Ao norte da Panfília.
Dizem que essa região aqui havia muita bandidagem, era um local muito perigoso. Lá na segunda carta, Paulo menciona alguma coisa no capítulo 11. E a Panfilha é uma região menor, 128 quilômetros de extensão e 32 quilômetros, mas mais tarde a gente vê que houve uma inclusão dessas duas, se tornando uma grande província romana num futuro mais próximo. Versículo 14: tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Quer dizer, eles estavam descendo, porque estavam voltando para Antioquia, para sua cidade de origem. Atália era um porto onde eles pegariam um navio para ir direto para Antioquia. Eu diria que era o melhor porto do litoral da Panfilha. Isso está lá no versículo 13 do capítulo 13. Versículo 25: de Atália navegaram de volta a Antioquia, agora sim, Antioquia da Síria, aonde eles partiram para essa viagem. Aí vem, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Então eles voltaram para Antioquia. Quando fala da graça de Deus, que eles, na verdade, a graça de Deus é o lado divino, é a obra que Deus faz. Porém, exige o esforço humano também. Então, nós temos que crer e orar sempre como se tudo dependesse de Deus. Mas nós precisamos trabalhar e nos entregar como se tudo dependesse de nós. Eu diria que essa é a grande lição desses ensinamentos que estamos já há 2 aulas falando sobre a primeira viagem missionária. Tudo depende de Deus, por isso precisamos orar como se assim fosse. Mas devemos fazer tudo como se tudo dependesse de nós. Hoje em dia também deve ser assim. Nós cremos que Deus vai à nossa frente, eu sei que Ele vai abrindo as portas, Ele opera milagres, opera sinais, ainda hoje no nosso meio. Mas cabe a mim e a você sairmos de casa e anunciarmos o Evangelho, fazermos discípulos, fazer a nossa parte. Versículos 26 e 27. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abriram a porta da fé aos gentios. E aí eles contaram então o episódio que aconteceu certamente naquela sinagoga e como eles começaram a pregar então aos gentios, nascendo assim essa igreja gentílica forte na região da Galácia. No versículo 27, ficaram ali muito tempo com os discípulos. Esse muito tempo possivelmente foi 1 ano. Vamos ver nos próximos textos, né? Provavelmente 1 ano. E essa primeira viagem possivelmente demorou por volta de 5 anos, um pouco mais talvez, ou um pouco menos, talvez do ano 45 até o ano 50 depois de Cristo. Ok? Assim nós terminamos a aula de hoje e eu quero fazer um breve resumo, utilizando aí o mapa que está aí na nossa, vai ser projetado agora, já está, melhor dizendo. Quando nós olhamos para esse mapa, então nós conseguimos enxergar como foi essa viagem missionária, né? Se você olhar direitinho, eles saíram de Antioquia, uma cidade que não era litorânea, e por isso eles viajam Antioquia da Síria, e aí eles viajam, que foi o ponto de partida. Isso está lá em Atos capítulo 13, 2 a 5, nós falamos isso na aula passada, ou retrasada, melhor dizendo, né? Eles saíram então de Antioquia, e foi para uma cidade chamada Seleucia, que ficava no litoral, né? Então eles pegaram ali um navio e foram em direção a Chipre. Nós inclusive comentamos que Chipre é a cidade natal de Barnabé. E eles desembarcaram na cidade chamada Salamina e atravessaram toda a ilha de Chipre. De Salamina eles caminharam até Pafos, isso está lá no versículo 5 e 6 do capítulo 13. Claro que aí no meio nós contamos tudo o que aconteceu nesse episódio, e a respeito de Elimas,
né, que foi atacado de cegueira e tal. Falamos também que aí o nome de Saulo foi transformado em Paulo. Bom, aí de Pafos, ele, na cidade, claro, em Chipre, né, de Pafos eles vão até Perge. Perge que era o local onde eles desembarcaram, Perge na Panfilha. O Atos capítulo 13, versículo 13 mostra sobre isso. Vai seguindo a setinha aí. E de Perge eles vão até Antioquia da Pisídia. É bom lembrar que em Perge João Marcos desiste da viagem e volta, né? Nós vimos isso também, está lá no versículo 14 do capítulo 13. E de Perge eles vão para Antioquia da Pisídia, aí lá em cima, já na região ali da Licaônia, né? Região da Licaônia. E aí Paulo prega ali o seu grande sermão na sinagoga, ali em Antioquia da Licaônia, ou Antioquia da Pisídia, né, como queira, porque é a região menor. Então, de Antioquia, eles tiveram que sair para Icônio, e de Icônio, por causa da perseguição, eles foram até Listra. Vai seguindo, olha só como é que as cidades eram próximas uma à outra. De Listra, eles foram para Derbe, que foi o assunto de hoje, né? E retornaram através, né? Voltaram para Listra, para Icônio, fizeram o percurso de volta. Porque não havia um outro roteiro? Claro que poderiam ter feito outro roteiro, mas eles estavam retornando para confirmar a fé daqueles que haviam se convertido, porque senão eles poderiam perder o trabalho que eles fizeram. Então, de Antioquia, eles foram de volta até Perge, aí sim, para poder pegar uma embarcação que fosse direto para Antioquia. Eles foram até o grande porto de Atália, e de Atália, então, eles foram diretos, né, até Seleucia, que é o porto, e de Seleucia até Antioquia da Síria, o ponto de partida. E assim nós terminamos a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Foi uma viagem tremenda, porque ali abriu portas para novos horizontes, para o crescimento, a expansão do reino de Deus. Eu quero concluir com um princípio que nós falamos e eu quero recordar você. Ore com toda a intensidade, como se tudo dependesse só de Deus. Mas trabalhe como se tudo dependesse só de você. Grande abraço, querido. Deus abençoe. Uma boa noite de descanso para você, para sua família. E até a próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, se o bom Deus assim nos permitir. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu.